O espírito do apostolado e o espírito do verdadeiro cristianismo, John G. Lake. Quero conversar com vocês hoje acerca do espírito do apostolado e do espírito do verdadeiro cristianismo. Nem todos percebem que Jesus Cristo edificou a estrutura básica que possibilitou a existência da igreja. Vocês já pararam para pensar de onde surgiu a matéria-prima humana que preenchia as vagas nos colégios apostólicos enquanto um apóstolo após outro ia para o martírio? Poucos cristãos se dão conta do fato de que Jesus providenciou não somente os 12 apóstolos, como também 70 outros. Embora fossem os 12 os que andavam com Jesus, falavam com Jesus, sendo seus companheiros mais íntimos que formavam o círculo interior. Foram membros do grupo dos 70 que, depois da crucificação de Jesus, foram preenchendo as vagas no colégio dos 12, enquanto os apóstolos primitivos iam sendo afastados. Subtítulo: O Ministério dos 70. Matias era um dos 70. Hipólito, um dos antigos pais da igreja cristã, que cresceu 300 anos depois de Jesus Cristo, dá os nomes dos 70. E será uma surpresa tomar a Bíblia na mão e descobrir que no Novo Testamento fala de 32 dos 70. Num só versículo de Romanos, Paulo menciona 5 deles pelo nome. Se alguém ocupa a oposição de apóstolo, não era por aparentar imponência, como um oficial cheio da sua própria importância. Era somente porque a necessidade exigia tal serviço. Como disse Paulo, ao escrever à igreja com dignidade, força e poder. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a fim de que suas palavras chegassem com toda a força, peso e poder para trazer convicção aos corações dos leitores e ajudá-los a reconhecer que ele, como porta-voz de Deus, estava levando a eles a palavra de Deus, a palavra última e final da parte de Deus. Além disso, havia bispos, sem dúvida, muitos cristãos já quiseram saber quem era Ananias, o que impôs as mãos sobre Paulo a fim de que este recebesse o Espírito Santo. Hipólito nos informa que Ananias era bispo de Damasco, um dos 70 nomeados por Jesus. Barnabé, companheiro de Paulo, também era um dos 70 e era um bispo de Milão. Aristóbulo, nomeado por Jesus como um dos 70, era bispo na Grã-Bretanha. Gostaria de saber mais acerca do Aristóbulo, de conhecer o caráter do homem que levou o evangelho para as Ilhas Britânicas. Basta mencionar que o Novo Testamento fala de 21 apóstolos e não de 12. Matias era o 13º. Paulo e Barnabé eram o 14º e o 15º. Apolo era o 16º. Andrônico e Junias receberam menção destacada por Paulo, que disse que eram notáveis entre os apóstolos. Romanos 16, verso 7. Eram homens de grande força e poder para dar sábios conselhos. Subtítulo: O caráter dos apóstolos. Estou interessado em ajudar em que consiste o caráter de um apóstolo. O conceito moderno de um apóstolo é usualmente o de ser ele um poderoso chefe eclesiástico, mas não foi este o conceito que Jesus nos deixou. Antes de sua partida, ele ficou a sós com os 12, tomou uma bacia na mão, colocou uma toalha na cintura e ajoelhou-se para lavar os pés de cada um deles. E tendo acabado, disse-lhes: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O apóstolo não deveria ser um grande chefe, tinha que ser como seu Senhor, um servo para todos. Gosto muito daquele espírito democrático do Novo Testamento que deixa de lado os títulos e olha somente a alma do homem, chamando-o de Pedro, João ou Apolo. Quando examinamos a lista dos 21 apóstolos, descobrimos, entre outras coisas, que 14 dos 21 deram suas vidas em prol do Evangelho de Jesus Cristo.
5 deles deram suas vidas pregados em oliveira. Quando os perseguidores nem se deram ao trabalho de fazer cruzes, mas pregaram-nos no primeiro objeto que acharam. Tomé morreu na Índia, sendo atravessado em 2 direções e deixado para morrer. É este o caráter do apostolado. É este o caráter do cristianismo. É por esta razão que Jesus, depois de cear com os apóstolos e antes de ser preso, tomou o cálice e depois de beber disse: "A nova aliança no meu sangue." O significado do ato estava na promessa feita. Desde os tempos antigos, os homens têm se dedicado com promessas de lealdade em quaisquer circunstâncias. Os antigos romanos costumavam se reunir antes de uma grande batalha, enquanto o comandante tomava a taça nas mãos para brindar a promessa de lealdade, declarando que daria tudo pela honra de Roma e que nunca bateria em retirada. Foi essa lealdade que os tornou invencíveis e que estendeu suas conquistas por todo o mundo então conhecido. Jesus Cristo não tem nenhum conceito de lealdade que seja menos do que isso, na sua vontade de colocar o espírito de fidelidade na alma do cristianismo mediante o Espírito de Deus. Chamou os 12 em uma reunião íntima, ficou em pé diante deles e, tomando em suas mãos o cálice, disse na presença deles: "A nova aliança do meu sangue." Depois de beber, deu a taça a Pedro e depois ofereceu a João e assim por diante a cada um por sua vez. E tendo bebido do cálice juntamente com o Filho de Deus, aceitar aquela promessa solene significava para Pedro a nova aliança no meu sangue, e significava a mesma coisa para Tiago e André. E cada um deles deu assentimento no fundo da alma ao compromisso pronunciado por Jesus. A nova aliança no meu sangue. Este é o espírito vitorioso do apostolado em Jesus Cristo, aquele espírito de conquista que o cristianismo possui, porque tal espírito brota no coração do Filho de Deus. Por esta razão, os cristãos consideram seu Senhor o mais corajoso dos corajosos, que ousou fazer aquilo que nenhum homem jamais ousou fazer. Tem um mestre que não se esquivou dos sofrimentos nem se escondeu com medo. Quem poderia deixar de amar a personalidade de um cristão? E meus amados, vocês que têm ouvido a minha voz durante os últimos 6 ou 7 anos, sabem que meu coração sempre pediu, minha alma sempre clamou, a minha natureza sempre ansiava que Deus produzisse nesta cidade um caráter cristão de tal ordem que ficasse firme para sempre como monumento divino de eterna fé e fidelidade, por meio de Jesus Cristo, as verdades do Filho de Deus. Sim, tenho confiança em vocês. Outros podem se espatifar nos rochedos, outros podem abater-se pelo desânimo, mas as vidas que foram plantadas naquele espírito de divindade e fidelidade a Jesus Cristo são invencíveis. Triunfarão no mundo, no meio do sentimentalismo da vida da igreja moderna. O mundo ainda aguarda aqueles que ousaram se colocar na plataforma de dedicação ao Filho de Deus e ficar firmes ali. Bendito seja Deus. É por esta razão que, pela graça de Deus, tomamos o nosso lugar ao lado do Filho de Deus e, sem evasivas, procuramos aceitar a plataforma em que o nosso Senhor se colocou. Disse Jesus: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Não se trata de sempre ficar esperando o ano do jubileu. De jeito nenhum. Jesus Cristo já chegara, o eterno jubileu eternamente disponível. Ele já estava ali presente. Vocês já podem entrar e aceitar a bênção e, pela graça de Deus, desfrutar das bênçãos celestiais providenciadas por Cristo. Meu coração sempre desejou uma coisa além de tudo o mais. Gostaria de ter sido um daqueles grupos que se assentou juntamente com Jesus naquela noite para aceitar a taça das suas mãos e bebê-la como um homem, dizendo: "A nova aliança do meu sangue."
Dou graças a Deus porque durante todos os séculos Jesus Cristo sempre deixou uma igreja escolhida e uma geração escolhida de homens e mulheres que amam ao Senhor, que podem tomar nas suas mãos a taça para beber do seu sangue, declarando juntamente com ele a nova aliança do meu sangue, e viver e morrer à altura do compromisso. Subtítulo: Testado na África do Sul. Certo dia, há alguns anos, por causa de certas condições do ambiente, certos inimigos poderosos e influentes que fizeram propaganda contra nós no mundo inteiro, fizeram com que os que apoiavam a nossa obra perdessem a confiança quanto a ela ser realmente de Deus, e as poucas ofertas se reduziram a quase nada. Eu dirigia 120 obreiros nas fronteiras da África do Sul, além dos limites da civilização. Surgiu a pergunta quanto àquilo que poderia fazer para eles em tal situação. Eu disse: há só uma coisa a ser feita. É questão de total franqueza e honestidade com estes homens e mulheres. Eles devem saber a verdadeira situação. Se possível, vamos chamar todos para cá e deixá-los resolver o que deve ser feito. Sendo assim, vendemos o que tínhamos em casa, móveis, relógios e qualquer coisa que se podia vender por dinheiro para pagar as despesas de fazer os 120. Quando chegaram a Joanesburgo, derramei o meu coração diante deles, assim como estou fazendo aqui hoje. E depois de certo tempo disseram: Irmão Laker, queremos ficar a sós por uns momentos e pedimos que o irmão se afaste. Temos uma decisão para tomar. Fui para o escritório da igreja durante meia hora e depois me chamaram. Quando entrei, vi que os 120 estavam sentados no meio do tabernáculo, formando uma disposição oval. Tinha levado cadeiras para fora do centro do tabernáculo e formado um círculo aberto com 120 assentos, deixando no meio uma mesinha com pão e vinho, e disseram: Irmão Laker, fizemos a nossa decisão. Vamos voltar aos nossos campos missionários. Se nós morrêssemos, se nossas esposas morrerem, se os nossos filhos morrerem, mesmo assim nunca reduziremos aquele ministério que Jesus Cristo estabeleceu mediante esta obra na África. Disseram: Irmão Laker, sirva o pão e o vinho. Tomei meu lugar na parte aberta do círculo e comecei a passar o pão de um em um e repeti o círculo com o vinho. E cada um homem disse: a nova aliança do meu sangue, que significa o meu sangue para a salvação da África do Sul. Impuseram uma única condição. Disseram: Irmão, se morrermos, temos um só pedido. Venha fazer o nosso enterro. E 12 vezes durante aqueles anos de luta contra o inferno, fiquei em pé ao lado de 12 dos melhores homens e 16 das melhores mulheres e crianças que Deus já deixou viver neste mundo. Fiz o enterro deles, porque morreram de fome ou morreram porque não podiam obter o tipo de alimentação necessária para a sobrevivência de brancos. Esta é a razão de a obra da África do Sul continuar com vida. E esta é a razão porque toda a maldição na terra nunca conseguiu tomá-lo por assalto. Tem crescido como uma glória conquistadora, vencendo e vencendo em nome do nosso Cristo, até que os meus 120 já aumentaram até 250 pregadores brancos do mesmo caráter, e até que os nossos 500 pregadores pretos já aumentaram, sendo agora 1.200 pregadores do mesmo tipo e caráter, com pontos missionários estabelecidos em toda a parte na África do Sul. Quando deixei Spokane, há 1 ano e meio, perguntei: Senhor Jesus, será que deixei de colocar semelhante espírito nas almas dos cristãos aqui? Depois de viver no meio daquilo e de ser um daqueles, será que aqui, neste país de luz e amor e fartura, não consegui colocar este mesmo espírito nas almas dos do meu próprio povo? Mas bendito seja Deus. Ao voltar para cá, desta vez, tive uma sensação diferente no meu coração. Posso dizer ao meu Cristo: Senhor, aquele Espírito está presente. Bendito seja Deus, está presente. Nem todos os heróis de Jesus viveram no 1º século, nem no 4º século. Vivem também hoje. Uma coisa digo: se eu tivesse
que ordenar homens e mulheres para a obra do Evangelho de Cristo, e então senti que assumira a responsabilidade por um grupo de fracos. Eu pediria desculpas a Jesus Cristo e desistiria de tudo. Mas desejo dizer que a minha alma já se identificou com a alma deste povo. Meu coração já se sente elevado por Deus e sinto que está havendo uma resposta espiritual vinda bem de dentro dessa cidade. E hoje sei que há nessas pessoas uma fidelidade a Jesus Cristo, que ainda não foi superada em nenhuma parte do mundo. Em nome de Jesus Cristo, conclamo-nos a deixar essa espiritualidade transbordar em suas vidas. Alguns dos cristãos antigos pensavam que estava passando por grandes dificuldades e escreveram queixando-se ao apóstolo. Ele não lhes ofereceu muito conforto. Isto me faz pensar no missionário que tive certa vez. Eu estava em Los Angeles e ele escreveu para mim quando estava no meio do território Basotolândia, África do Sul. Ele disse: Senhor Lake, as solas dos meus sapatos já estão gastas e os meus pés estão sangrando. Há cortes nas minhas canelas e meu corpo está sofrendo dores por toda parte. Acho que o pobre jovem quis um pouco de simpatia, mas não a recebeu. Escrevi na minha resposta: Irmão, seus sapatos estão gastos e seus pés estão sangrando por amor a Jesus Cristo. Muita gente, em muitas ocasiões, tem sofrido dores no corpo e tido os pés sangrando no serviço do diabo. E por certo, nós podemos ir tão longe e um pouco mais por amor ao Filho de Deus e à vida eterna. Eu dou graças a Deus por estes anos passados em Spokane. Há pessoas que pensam que a nossa vida aqui tem sido tempestuosa, mas eu acho que tem sido praticamente quieta e agora eu passo a sentir as antigas emoções espirituais. Sinto mais uma vez certo anseio, certa paixão em meu coração em favor de um mundo afastado de Deus. Aquela mesma paixão que já no passado elevou a minha alma para as regiões celestiais, me transmitindo força motriz suficiente para fazer grandes coisas para a causa dele. Preciso, porém, encerrar estas minhas palavras, porque temos uma cerimônia sagrada a cumprir. Nosso propósito hoje à tarde é ordenar um grupo de homens e mulheres como anciãos da igreja. Oração. Ó Deus, meu Pai Celestial, hoje estou orando tanto para pedir que o mesmo puro Espírito de Jesus Cristo, vindo dos altos céus e que já ardia nos corações de Pedro, João e Paulo, e que os impulsionou a atravessar montanhas, desertos e areias quentes, no meio de assassinos, traídos por falsos irmãos e todos os demais males, e que os levou à vitória, venha também agora em nossas almas. Senhor Deus, pedimos que assim seja hoje, mediante a Tua graça. Que seja assim, Senhor, e já aceitamos a resposta pela fé, que todos aqueles que nessa tarde receberam a imposição das mãos, bem como a igreja inteira, possam, querido Deus, tomar o passo da fé para se dedicarem novamente a esta vida de bem-aventurança e este santo esforço em prol da humanidade. Amém.